passando agora para o Sr. Professor Guilherme Drey, que nos vai falar sobre, no ponto 3 da manutenção da atividade laboral, concretamente os seus aspectos relacionados com o recurso ao teletrabalho e proteção de dados. Obrigado, Sr. Professor. Deixe-me cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Professor Menezes Cordeiro também, todos os demais oradores, congratular-me com esta iniciativa do CIPD e do IDT e, bem assim, obviamente, cumprimentar todos aqueles que estão a ouvir-nos. É um gosto muito grande estar aqui neste webinar. Pois bem, ao falar de teletrabalho por um lado e segurança e higiene do local de trabalho por outro lado, eu vou falar um pouco do futuro, ou seja, tivemos uma fase de emergência que aparentemente se está a terminar e que irá terminar, já houve declarações públicas nesse sentido, teremos a seguir uma fase de reconstrução, uma fase de retoma da atividade. Retoma essa, todavia, que tem que ser feita com particulares cautelas, porque o vírus ainda não está, enfim, suspenso, ainda não está completamente atacado e, portanto, só com a vacina é que isso acontecerá. Pois bem, primeiro ponto, teletrabalho. O teletrabalho é um gosto de falar de teletrabalho na exata medida em que ele aparece no final do século passado, nos anos 70, fundamentalmente como um instrumento que foi, na altura, proposto por um pensador americano como forma de evitar o commuting, ou o tráfego diário urbano, subúrbio, centro, nos Estados Unidos, anos 70 do século XX, e nós em Portugal fomos dos primeiros países da Europa a adotar, do ponto de vista legislativo, o Código de Trabalho, o teletrabalho, no Código de Trabalho de 2003, que foi, como já aqui foi dito, elaborado sob a coordenação do professor Romano Martínez. Eu tive também o privilégio de fazer parte dessa comissão e dar um apoio nesta parte atinente ao teletrabalho. Na altura, centrámos fundamentalmente no Telework Agreement for Telework, que estava, o Framework Agreement sobre Telework que tinha sido aprovado em 2002 na União Europeia, e o teletrabalho passou a constar do Código de Trabalho. Atualmente consta dos artigos 165 a 171 do Código de Trabalho de 2009, que nessa medida quase que reproduz aquilo que vinha de 2003. O teletrabalho, nos termos do Código de Trabalho, depende do acordo de ambas as partes. Portanto, não pode ser unilateralmente imposto nem pelo empregador, nem pelo trabalhador, embora haja duas situações em que tendencialmente o trabalhador pode requerer trabalhar em regime de teletrabalho. Violência doméstica é um caso, outro caso é quando tem filhos menores com menos de 3 anos. Mas a verdade é que o teletrabalho pouco se implementou, quer no espaço europeu, quer em Portugal. Na Europa, a média é de 5,4% de trabalhadores a trabalhar em regime de teletrabalho, e em Portugal de 6,5%, segundo dados do Eurostat, isto para 2019. Porquê é que nós na altura, em 2003, consagramos o teletrabalho? Porque já na altura havia a convicção plena de que o teletrabalho apresentava vantagens significativas para todas as partes envolvidas e para a sociedade em geral. Para o trabalhador, potencia a melhor conciliação da vida familiar com a vida profissional, por um lado. Por outro lado, dá-lhe maior liberdade de trabalho para oferecer o seu trabalho a outras entidades, mesmo quando distantes da sua zona de residência, permite também maior facilidade, portanto, da procura de emprego e liberdade de trabalho. Para o empregador, permite uma contenção de custos operacionais em termos de espaço e em termos energéticos, permite também a otimização dos espaços disponíveis, um aumento do recrutamento pessoal e é também um fator de resistência perante fatores externos que podem pôr em causa o normal funcionamento da empresa, como sejam greves, como tivemos de greve dos motoristas, por exemplo, como sejam atos de terrorismo, como sejam calamidades naturais como esta que agora estamos a viver. E para a sociedade? Para a sociedade é mais importante ainda, ou pode ser mais importante ainda. A tal diminuição do tráfego diário urbano acarreta uma redução dos níveis de poluição atmosférica, há maior descongestionamento dos centros das cidades, há maior habitabilidade das zonas rurais ou das zonas desabitadas, e o teletrabalho pode trazer para o mercado de trabalho trabalhadores que têm dificuldades de locomoção, que têm, por exemplo, deficiências físicas, por um lado. Por outro lado, o teletrabalho, obviamente, que é importante enquanto fenómeno de contenção de surtos pandémicos, razão pela qual, atualmente, o governo português, no âmbito desta pandemia, aprovou 2 diplomas, um deles já foi de resto referido pelo professor Pedro Romano Martínez. Em primeiro lugar, o Decreto-Lei número 10A/2020, de 13 de março, em que se dizia que o teletrabalho afinal pode ser determinado unilateralmente pelo empregador ou requerido pelo trabalhador, desde que fosse compatível com as funções exercidas. E uma semana envolvida, uma semana depois, o governo deu um passo em frente e, para além de dizer que pode ser unilateralmente determinado pelo empregador,
afirmou, através do decreto 2A/2020, que o teletrabalho é tendencialmente obrigatório na medida em que as funções em causa o permitam. Portanto, perante isto, temos aqui o teletrabalho a afirmar-se e hoje ele consolidou-se em termos tais que tendencialmente irá ser ou fazer parte das nossas vidas do ponto de vista da normalidade. A questão que se coloca a seguir, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético e do ponto de vista dos direitos de personalidade, é esta. Muito bem, temos o teletrabalho, as pessoas passam a trabalhar no seu domicílio, mas agora o que fazer com a gestão deste problema do ponto de vista da privacidade do trabalhador? E eu aí diria o seguinte: em primeiro lugar, temos que continuar a aplicar as regras do Código do Trabalho relativas aos direitos de personalidade laborais, meio assim do Código Civil, artigo 70 e seguintes do Código Civil e 19 e seguintes do Código de Trabalho, mas temos também que ter em consideração que o regime do teletrabalho previsto no Código de Trabalho já contém ele próprio uma regra, o artigo 170, que nos diz que a privacidade do teletrabalhador, mesmo quando trabalha no domicílio, deve ser preservada. Como? Pois bem, visitas ao local de trabalho só para efeitos de controle da atividade, só entre as 9 e as 19 horas, só com a assistência do trabalhador ou pessoa por ele indicada, por um lado, e por outro lado, à luz do regime geral dos direitos de personalidade do Código do Trabalho, temos que aplicar o artigo 16, que garante a reserva da privacidade, e temos que aplicar os artigos 20 e 22, que garantem a confidencialidade quanto ao acesso a mensagens, por um lado, e garantem que o empregador não possa utilizar meios de vigilância à distância para desempenhar o controlo da atividade do trabalhador e, neste caso, do teletrabalhador. Por essa razão, é possível que o teletrabalho traga novos problemas do ponto de vista da gestão da privacidade. E é essa também a razão pela qual a Comissão Nacional de Proteção de Dados, muito recentemente, neste mês de abril, emitiu algumas orientações a esse propósito, dizendo basicamente o seguinte: primeiro, soluções tecnológicas para controle à distância do desempenho do teletrabalhador não são admitidas. O que é que isso significa? Não pode a empresa usar um software, por exemplo, para registar as páginas de internet que o teletrabalhador está a usar, não pode usar um localizador em tempo real, não pode capturar e gravar imagens do trabalhador enquanto ele está a trabalhar no seu domicílio, não pode observar e registar o acesso a uma qualquer aplicação, nem pode controlar online o documento que o trabalhador está a utilizar. E, portanto, eu diria que isto já resultaria, em termos conjugados, dos artigos 16, 22 e 170 do Código do Trabalho, mas estas orientações, perante esta massificação do teletrabalho, contribuem para esclarecer dúvidas que potencialmente existissem. Bom, mas há aqui um outro problema que se coloca, que é a questão da gestão do tempo de trabalho, ou seja, o teletrabalhador está a trabalhar no seu domicílio e não é controlado pelo empregador nos moldes habituais. Pode o empregador estabelecer mecanismos de controle do tempo de trabalho, nomeadamente registro de entrada e de saída e de intervalo de descanso? A ideia geral é de que sim, pode fazê-lo, desde que respeitando a privacidade do trabalhador. Portanto, poderá usar uma solução tecnológica para registrar o início e o fim da atividade laboral, uma espécie de relógio de ponto, que o trabalhador apenas utiliza para dizer: vou começar a trabalhar, parei, vou retomar o trabalho, terminou a jornada de trabalho, ou, na ausência de um software específico, é legítimo que a empresa possa requerer ao trabalhador que lhe mande uma comunicação por SMS, por e-mail, seja o que for, dando nota de que vai iniciar ou vai interromper a sua atividade. E, portanto, eu, em jeito quase de conclusão na parte atinente ao teletrabalho, diria o seguinte: o teletrabalho foi concebido nos anos 70 do século passado e agora afirmou-se nesta segunda década do século XX, muito por força desta pandemia Covid-19. O teletrabalho afirmou-se e veio para ficar. A lógica no futuro, muito provavelmente, vai ser para a sua normalização enquanto regra. Enquanto ele era excepcional até então, vai passar a ser normal a partir de então. E, por outro lado, é preciso conjugar estas regras, ou esta massificação, melhor dizendo, do teletrabalho, com as regras dos direitos de personalidade, que em alguns domínios têm que ser reforçadas para garantir que não haja violações da privacidade do teletrabalhador, em particular quando trabalha no domicílio, e bem assim que todos os dados pessoais sejam respeitados à luz do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da legislação que existe para esse efeito. Segundo ponto desta minha primeira intervenção, tem que ver com segurança e saúde no local de trabalho. Esta também não é uma matéria nova, segurança e saúde no trabalho, desde sempre se falou, desde os primórdios do direito do trabalho,
A luta por boas condições de trabalho esteve na origem da questão social e, portanto, não é nada de novo. De resto, atualmente, o Código do Trabalho tem, nos artigos 281 e seguintes, um conjunto de regras sobre segurança e saúde no trabalho, em que há deveres de ambas as partes, deveres bilaterais. O empregador deve assegurar boas condições de segurança e saúde para o trabalhador. O empregador deve informar o trabalhador sobre aspectos relevantes para a proteção da sua segurança e saúde e o empregador deve dar formação adequada aos trabalhadores. Por outro lado, os trabalhadores devem criar estruturas de representação para a segurança e saúde, artigo 404 do Código de Trabalho, e devem cumprir as prescrições de segurança e saúde. Estas regras são depois concretizadas, regulamentadas na Lei número 98/2009, de 4 de setembro, que tem o regime jurídico da promoção e saúde no trabalho. O que é que agora pode aparecer de novo, e é muito previsível que apareça, e que o Governo tenha uma intervenção legislativa nesse sentido? Que haja novas medidas de reforço da segurança e saúde, tendo em vista a contenção da pandemia e tendo em vista evitar uma lógica de contágio acrescida após a retoma da atividade. Como? Bom, em primeiro lugar, reavaliação dos riscos profissionais. É expectável que sejam impostos novos planos de contingência às empresas. Segundo lugar, equipamentos de proteção individual. É expectável que a retoma da atividade passe a ser feita com utilização de máscaras e luvas e equipamento de proteção individual que garanta a segurança e saúde das pessoas e evite o contágio. Terceiro lugar, reforço da higienização dos locais de trabalho e dever de colaboração. Quer o empregador, quer o trabalhador terão reciprocamente deveres acrescidos do ponto de vista da higiene dos seus postos de trabalho para evitar contágios. Quarta ou quinta regra, distanciamento físico. É expectável que haja mais distanciamento físico entre trabalhadores, distância de 2 metros é aparentemente a distância de segurança. Atendimento ao público. Espaço de atendimento ao público, os trabalhadores devem manter essa distância e é expectável que se exijam viseiras a separar o público do trabalhador. Período normal de trabalho, é expectável também que apareçam novas formas de organização do tempo de trabalho do ponto de vista do trabalho por turnos para evitar que todos os trabalhadores trabalhem ao mesmo tempo e em simultâneo no mesmo espaço físico. E, quase por fim, para terminar, reuniões de trabalho não presenciais, eu creio que serão a regra. Este webinar é um exemplo típico daquilo que estamos a fazer, trabalho não presencial. E, por fim, o último ponto, eventualmente mais discutível, o da verificação da temperatura corporal. Ou seja, é expectável que o Governo, porventura, ou a Assembleia da República, legisle nesse sentido, mas aqui temos de ter, de facto, particulares cautelas e parece-me que não é concebível que esta verificação da temperatura corporal seja feita à margem de uma responsabilização de um médico. Deve necessariamente existir um médico responsável por esta verificação, e nós temos no artigo 19 do Código de Trabalho, o médico deve limitar-se depois a informar o empregador sobre se certo trabalhador está ou não está apto a desempenhar a atividade. Perguntar-se-á, mas é possível do ponto de vista substantivo exigir esta verificação enquanto fundamento? Bem, o artigo 19 fala em proteção do trabalhador a terceiros, parece-me que é possível. Aquilo que se exige é que a intervenção do médico exista, que este não registre estes dados e guarde estes dados e, consequentemente, haja um respeito integral pela legislação sobre proteção de dados e, bem assim, que apenas comunique ao empregador sobre se ele está ou não está apto a trabalhar. Perguntar-me-ão, mas é exigível um médico à porta de cada empresa? A empresa com 2.000 trabalhadores tem que ser 1.000 médicos a medir a temperatura corporal? Eventualmente não. Agora, o médico será a entidade responsável na última instância, é ele que gera depois esses dados, é ele que comunica ao empregador sobre se o trabalhador está apto ou não está a desempenhar a sua atividade. E para já, Sr. Professor Pedro Romano Martínez, eu creio que, cumprindo o meu tempo, falei destes 2 pontos. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Professor Dr. Guilherme Dareia, muito obrigado pela sua intervenção. Retenho 2 linhas de força. Em primeiro lugar, o teletrabalho veio para ficar. Em segundo lugar, as condições de trabalho têm que ser melhoradas de modo a corresponder à atual situação de pandemia. Sabem, meus amigos, nós neste momento temos 500 mil de trabalhadores em layoff e temos regras especiais para isso. Como é que essas regras funcionam? Bem, melhor é perguntar ao Sr. Professor Guilherme Dareia. Sr. Professor, tenha a bondade. Sr. Professor.
Bom, primeiro ponto, eu gostava de dar nota de que este layoff simplificado foi um regime adotado pelo governo português à semelhança de outros governos noutras geografias, nomeadamente na Alemanha, o Kurs Arbeit, ou em França, o Chômage Partiel. A questão que se colocava era esta: perante esta pandemia e perante a paralisação da economia, os governos deviam ou não intervir também no âmbito do mercado do emprego? E a resposta, em todos os pontos do globo, no hemisfério norte pelo menos, foi sim, os governos têm de intervir de forma a preservar o emprego. E dentro dessa intervenção havia aqui depois mais 3 subhipóteses, diria eu. Primeira, proibição dos despedimentos. Isto é, o governo faria um decreto, estamos em crise, ninguém pode despedir. Um decreto transversal. Obviamente que decretar a proibição do despedimento no momento em que as empresas não têm sequer tesouraria para pagar os ordenados, quase que significaria o mesmo que decretar a proibição do próprio Covid-19, e portanto não seria possível. A segunda hipótese seria, não, vamos antes enverdar por uma linha de reforço das medidas ativas de promoção do emprego. Vamos incentivar a criação de emprego. Era muito difícil também, porque nesta situação de crise com empresas encerradas, ninguém contrata ninguém, em princípio, raramente assim acontecerá. Terceira hipótese foi esta: bom, vamos então apoiar a manutenção do emprego, tentar impedir despedimentos e tentar dar apoio às empresas para que as empresas garantam a manutenção dos postos de trabalho e garantam o emprego. Foi isso que foi feito, inicialmente através de uma portaria 71/2020 de 15 de março. Essa portaria todavia foi ratificada no dia seguinte, foi alterada 3 dias depois, dava nota de que havia layoff simplificado, mas não havia suspensão dos contratos de trabalho, portanto havia ali uma contradição nos termos. Essa portaria foi mais tarde revogada pelo Decreto-Lei 10/2020, de 26 de março, que assim consagra o layoff simplificado. Qual é a lógica subjacente a este diploma quanto ao layoff? É fundamentalmente uma lógica de facilitação e desburocratização. Ou seja, criar-se um processo simples e desburocratizado, eliminando-se algumas fases procedimentais que estão previstas no Código do Trabalho para o layoff tradicional, como seja a fase de negociações com os sindicatos. Um envio de documentação para a Segurança Social é dispensado, apenas se há um requerimento requerendo o apoio extraordinário do Governo sem remessa de documentação. Essa documentação deve ficar guardada para efeitos de fiscalização mais tarde. O processo é baseado na confiança entre as partes, e, portanto, na declaração feita pelo empregador quanto ao motivo de crise empresarial, e o próprio conceito de crise empresarial foi flexibilizado face ao conceito de crise empresarial que nós temos no Código de Trabalho para casos de layoff tradicional. Quais são as 4 medidas que este Decreto-Lei 10/2020 traz para apoio às empresas e ao mercado de trabalho e ao emprego? Em primeiro lugar, este apoio é extraordinário à manutenção do contrato de trabalho, seja por redução do período normal de trabalho, seja por suspensão do contrato de trabalho, é layoff. Segundo, um plano extraordinário de formação. Terceiro, um incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade da empresa. Quando as empresas retomarem a atividade, terão um incentivo financeiro extraordinário pago de uma única vez para esse efeito. E, quarto lugar, há ainda uma isenção temporária de contribuições para a Segurança Social a cargo do empregador, tema este que será mais tarde desenvolvido pela nossa colega Sara Leitão. Bom, quanto ao layoff propriamente dito, e começando pelo conceito de crise empresarial, eu diria que este conceito foi, por um lado, flexibilizado e, por outro lado, foi objetivado. Ou seja, flexibilizado na exata medida em que, enquanto que o layoff tradicional, previsto no artigo 298 do Código do Trabalho e seguintes, exige para que haja layoff que essa medida seja indispensável para a manutenção dos postos de trabalho e para a viabilização da empresa, aqui neste Decreto-Lei 10/2020, artigo 3º, isso não é exigível. E, portanto, flexibiliza-se. E objetiviza-se também o conceito de crise empresarial. Ou seja, o diploma estabelece as 3 circunstâncias nas quais há crise empresarial. A saber, encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento decorrente do dever de encerramento de instalações, estabelecido por lei. A professora Cláudia Madalena acabou de enunciar essas situações. Segundo, paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que resulta de uma interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou cancelamento de encomendas. Terceiro motivo, a quebra bruta da faturação, pelo menos 40% no período de 30 dias anterior ao
pedido feito junto à Segurança Social. Qual é a referência? É a média mensal dos 2 meses anteriores a esse período, por um lado, ou a comparação com o período homólogo do ano anterior. Portanto, temos um conceito de crise empresarial que está objetivado na lei, no artigo 3º, e que é mais flexível do que aquele que resulta do artigo 298 do Código do Trabalho. Este apoio passa por uma comparticipação do Estado, e aqui manteve-se o regime que consta do Código de Trabalho a propósito do layoff tradicional, ou seja, no âmbito deste layoff, o trabalhador recebe 2/3 da sua remuneração em líquida, tendo um limite mínimo de uma remuneração mínima mensal garantida, 635 €, e máximo de 3 remunerações mínimas mensais garantidas, 1.905 €. Se tratar não de uma suspensão, mas de uma redução do período normal de trabalho, o salário é calculado proporcionalmente, sendo que o salário oferido pelo trabalhador nunca pode ser inferior a 2/3 da sua retribuição normal e líquida, ou inferior a uma remuneração mínima mensal garantida, correspondente ao seu período normal de trabalho, consoante o que for mais elevado. E nesse caso ele terá direito a uma compensação que seja igual à diferença entre o salário oferido e um destes valores. Se um trabalhador, por exemplo, recebia 1.000 €, vai passar a trabalhar 50%, ele tem que receber pelo menos 2/3 da sua remuneração. Há aqui uma comparticipação entre os 50% e os 66%, que será paga a 70% pela Segurança Social e a 30% pelo empregador. Esta comparticipação do Estado, acho que é de todos sabido, mas eu reitero, é paga em 70% pela Segurança Social e em 30% pelo empregador, sendo que a Segurança Social paga no máximo 1.333 €, que corresponde a 70% de 1.905 €, que são as 3 remunerações mínimas mensais garantidas. Depois temos a questão relativa ao procedimento. O procedimento, como já dei nota, é muito mais simplificado, há uma mera consulta aos delegados sindicais e comissões de trabalhadores, se existirem, há uma comunicação escrita aos trabalhadores da decisão de pedido de layoff, o requerimento faz-se no site da Segurança Social direta. Nesse requerimento as empresas têm que remeter uma lista nominativa de trabalhadores abrangidos com informações que constam de uma portaria sobre esta matéria. As empresas têm que registrar o seu IBAN no site da Segurança Social direta e têm que prever o período de duração. Neste caso, as empresas, vamos admitir, fizeram um layoff simplificado com a duração de 1 mês, sabemos que o layoff pode ir até 30 de junho, 3 meses, e agora chega o momento da prorrogação desse pedido. Tem que fazer essa prorrogação, já no site da Segurança Social direta um requerimento para efeitos de prorrogação, e esse requerimento é ainda mais simples do que o requerimento inicial, na exata medida em que nem sequer contém um motivo justificativo. Basta, com uma cruz, as empresas dizerem que querem prorrogar o pedido e ele será prorrogado com uma lista idêntica ou diferente de trabalhadores e com a indicação sobre a medida de suspensão ou redução. Há questões que se colocam e que são pertinentes, eu não tenho uma resposta, por assim dizer, à bala de prata para dar, mas que é esta pergunta. Há empresas que estavam encerradas e vão estar encerradas até ao fim do estado de emergência. Amanhã têm que renovar ou prorrogar o seu pedido. O motivo justificativo hoje e amanhã é o encerramento da atividade, mas na próxima semana, com o fim do estado de emergência, é previsível que o fundamento deixe de ser este e passe a ser a quebra de 40% da faturação. Pergunta, o que fazer? Fazem hoje quebra de faturação, fazem o requerimento de prorrogação com quebra de faturação, ou com, e teria que ser um novo requerimento, ou fazem uma prorrogação nos termos anteriores e depois mais tarde, quando houver fiscalização, tendem a dizer, olha, entretanto mudou o motivo, mas continua a existir um motivo que é a quebra de faturação de 40%, tem aqui a documentação que o comprova. Eu tenderia a dizer que, a haver prorrogação amanhã, como não há hipótese de se dizer qual é o motivo, prorroga-se com base no motivo que existe e que é o mesmo motivo que existirá até o dia 3 ou 4 de maio. E depois, como em termos subjacentes, continua a existir um motivo que é a quebra de faturação, em sede de fiscalização, isso pode ser comprovado. De qualquer maneira, nada como colocar a questão diretamente à Segurança Social e a Segurança Social, se responder em tempo, dar-vos-á essa resposta e ficarão mais seguros quanto a esse procedimento. Quanto aos direitos e deveres, não vou repetir o que já foi dito e muito bem pela professora Cláudia Madaleno. Os direitos e deveres, no caso da suspensão, suspendem-se, a não ser alguns que permanecem para além da suspensão, lealdade,
não concorrência, etc. No caso da redução, mantém-se os direitos e deveres atinentes à execução da atividade laboral. Só 2 ou 3 notas. Em primeiro lugar, o trabalhador que está em layoff pode gozar férias, artigo 306 do Código de Trabalho. Apesar de ter dado passo a aparecer algumas respostas em alguns sites que diziam o contrário, pode, isso é cristalino, artigo 306 do Código de Trabalho. Quando o faça, recebe subsídio de férias a 100%. Para além disso, tem direito a desenvolver outra atividade extra empresa, sendo certo que a remuneração que ofira é tida em consideração para efeitos da compensação pecuniária, portanto pode determinar uma redução da compensação, com algumas exceções criadas pelo Decreto-Lei 14F-2020, de 13 de abril, áreas do apoio social, saúde, produção alimentar e logística. Se o trabalhador em layoff trabalhar nestas áreas, ele pode acumular a remuneração oferida em sede com participação financeira, com esta remuneração que ofere nestas novas áreas de apoio à saúde, produção alimentar e logística, são áreas em que o Estado entendeu que havia necessidade de mão de obra nesta fase crítica. O trabalhador mantém também os direitos e deveres em sede de desconto para a segurança social e não será prejudicado mais tarde quanto a eventuais subsídios de desemprego que venha a receber, tudo se passa como se tivesse trabalhado e recebido a 100%. Por fim, para concluir, proibição de despedimento que será mais tarde analisada, apenas para dar nota que o artigo 13 do Decreto-Lei, na sequência da declaração de retificação 14/2020, deu nota de que há uma proibição de despedimento de todos os trabalhadores da empresa, quer dos abrangidos pelo layoff, quer dos não abrangidos. Essa declaração de retificação foi um pouco mais do que uma simples retificação, tenderia a dizer que foi uma alteração substantiva do diploma, mas é a regra que temos atualmente. Para concluir, senhores professores, ilustre plateia, fiscalização será feita ou pode ser feita aleatoriamente pela ACT, e se porventura for feita, a empresa tem que ter um conjunto de documentação contabilística para provar a situação de crise empresarial. Se houver incumprimento, pode ser obrigado a restituir o pagamento total de tudo quanto recebeu ou dos montantes isentados, ter que pagar esses montantes já isentados. E para já é tudo também quanto ao layoff simplificado. Agradeço a vossa atenção. Estes problemas de tutela do emprego, para além do que já foi referido, ainda se relacionam com uma situação particular estabelecida nestas medidas excepcionais, concretamente da suspensão administrativa dos despedimentos, e pedia ao Sr. Professor Dr. Guilherme Drey que tecesse considerações sobre este mecanismo que agora surgiu. Bem, muito obrigado, Sr. Professor. Pois é que um novo mecanismo que surgiu e eu, a esse propósito, gostava de recordar o seguinte. Nos termos do Código de Trabalho e do sistema que nós temos instituído, a suspensão de um despedimento, por regra, é feita pelos tribunais. Ou seja, nós temos um mecanismo à luz do qual, havendo um despedimento, o trabalhador pode intentar uma providência cautelar de suspensão do despedimento perante os tribunais, e os tribunais decidem, com base nos elementos que são carregados para o processo, sobre se há ou não há justificação para suspender o despedimento, sendo certo que o trabalhador depois tem um prazo para impugnar judicialmente o despedimento. E, portanto, o sistema está montado para que qualquer suspensão de um despedimento seja feita pela via judicial, pelos tribunais, não obstante, obviamente, a ACT ter poderes de fiscalização e de inspeção sobre tudo o que diga respeito à execução e à cessação do contrato de trabalho. E se isso é assim em geral, também é assim em duas situações específicas previstas no nosso ordenamento jurídico. Primeiro, no caso de despedimento de trabalhadores grávidas, puérperas e lactantes, estabelece um sistema em que, para se despedir, a empresa tem que previamente pedir um parecer prévio à Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego. Se o parecer for favorável ao despedimento, o despedimento é extrajudicial. Se o parecer for desfavorável, a empresa tem que previamente intentar uma ação para obter judicialmente uma autorização, por assim dizer, para despedir. Mas são os tribunais que o fazem. Segunda situação, no caso dos falsos recibos verdes, a Lei 63 de 2013, a ACT fiscaliza sobre se há hipótese de fraude à lei nos termos em que uma empresa usa prestadores de serviço quando na prática são trabalhadores. Se achar que assim acontece, que há indícios, notifica a empresa para regularizar a situação. A empresa, se regularizar, o processo é arquivado. Se não regularizar, a ACT remete o processo para o Ministério Público e o Ministério Público intenta uma ação judicial de reconhecimento da existência de um contrato de trabalho. Portanto, quer no regime geral, 386 do Código de Trabalho e seguintes,
quer nestes dois regimes específicos, artigo 63 no caso da trabalhadora grávida e Lei 63 de 2013 no caso dos falsos recibos verdes, em todos eles há sempre uma atuação judicial destinada a verificar se há ou não há um motivo justificativo para se despedir. O que é que acontece neste caso? Neste caso, o decreto 2B-2020, de 2 de abril, através do artigo 24, reforça os poderes da ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho, e cria algo de substancialmente diferente, que é a faculdade da ACT, se achar que o despedimento não foi levado a efeito nos termos da lei, quer por razões procedimentais, quer por razões substantivas, a ACT pode suspender esse despedimento e depois diz, no número 2 desse artigo 24, que até ao trânsito em julgado da decisão final, o contrato de trabalho não cessa, mantendo-se os direitos das partes, nomeadamente o direito à retribuição por parte do trabalhador. Ou seja, é um regime que parece inspirado, em termos até de redação, na Lei 63 de 2013, mas que ao contrário da Lei 63 de 2013 não envolve uma atuação judicial, é a própria autoridade administrativa, esta agência administrativa que tem poderes para suspender um despedimento. Ora bom, isto desvaloriza obviamente a intervenção judicial, desvaloriza a previdência cautelar de suspensão judicial do despedimento e desvaloriza a impugnação judicial do despedimento. Por uma razão muito simples, é que se o despedimento está suspenso e se o trabalhador continuar a receber a retribuição, o trabalhador não tem que impugnar judicialmente o despedimento, não tem nenhum incentivo para o fazer, fica quieto, está suspenso o despedimento, a relação laboral continua e continua a receber a retribuição. E portanto ficou aqui uma solução que é uma solução que eu pessoalmente acho que está, ou poderia estar pelo menos melhor concebida para ser simpático. Mas então, se assim é, o que é que pode acontecer? Bem, o que tem que acontecer é o inverso, vai ter que ser o empregador a impugnar a suspensão administrativa levada a efeito pela ACT. Há aqui uma espécie de inversão do ónus de impugnação e o sistema vai ter que ser ele a impugnar esta atuação administrativa por parte de uma agência estatal. Mas mesmo aí há dúvidas, vai impugnar como? Nos tribunais administrativos, porque se é uma atuação administrativa, parece que tem que impugnar nos tribunais administrativos. Ou deveria impugnar nos tribunais, atendendo a que é uma relação laboral e atendendo a que no caso do despedimento de trabalhadoras grávidas, do artigo 63, é no Tribunal de Trabalho que ele tem que pôr em causa a decisão da CITE. Nada disto ficou esclarecido, salvo na minha opinião, deveria ter ficado esclarecido. Segundo ponto, e para terminar, em relação a este decreto 2B-2020, esta suspensão administrativa de despedimento, tem a ver com a retroatividade ou não retroatividade da lei. A lei entrou em vigor no dia 3 de abril e, portanto, tratando-se de despedimentos que ocorram daí para a frente, 4, 10, 20, 30 de abril, obviamente que a ACT tem poderes para suspender administrativamente estes despedimentos. Mas há por aí dúvidas e há por aí pessoas a dizer não, a ACT pode ir aos despedimentos ocorridos antes, desde que o trabalhador ainda não tenha impugnado o despedimento. Não me parece que assim seja. A lei, nos termos gerais do 12º Código Civil, aplica-se para o futuro, nomeadamente quando se trata de condições substantivas relativas a certos factos jurídicos. O despedimento é uma declaração negocial receptícia que se consome quando chega ao conhecimento do seu destinatário e a lei não previu a sua retroatividade. Portanto, parece-me uma questão de segurança que a ACT só pode suspender administrativamente despedimentos que ocorram depois de entrar em vigor deste decreto 2B-2022 de abril, ou seja, despedimentos ocorridos após 3 de abril de 2020. E são estes os tópicos, professor, que gostaria de deixar a propósito desta questão da suspensão administrativa. Muito obrigado.